Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Odilon e no vídeo de hoje a gente tem um bate-papo muito legal com o Alan Francis, que é do canal Direito em Casa no YouTube. Vou deixar o link para vocês aqui para ir lá no canal. E lá no canal dele tá a primeira parte do nosso bate-papo. E agora a gente vai na segunda parte do bate-papo, tá certo? Então, para ver a primeira parte, bora lá no canal do Alan, que é no Direito em Casa, e a segunda parte aqui no canal do professor Odilon. Vamos lá? I got roses in my eyes. She's got a heart full of sunshine. Standing on your doorstep, black bow tie, your red dress Aqui sobre a burning. preparação para o concurso ali pós-edital. Vou falar do antes do edital não, porque aí engloba uma série de coisas. Mas pós-edital, para você que está se preparando bem, o que é ideal a gente trabalhar e a gente estudar, e o que é que eu tenho visto o resultado de alguns amigos que já foram aprovados e alguns outros resultados. Primeiro, pessoal, não tenta abraçar o mundo, não tenta ler doutrina muito pesada, não tenta se aprofundar, porque o concurso ele não exige hoje, ele exige uma gama de conhecimento muito grande, mas ele não exige que você seja um doutor em cada uma das matérias. Então, vai nos seus resumos, confia no seu caderno, confia no que você está fazendo já há mais tempo, letra da lei e os informativos, é o que eu falo. E o que é que eu estou falando dos informativos? A gente conhece o site do Dizer o Direito, hoje todo mundo conhece, todo concurseiro que se preza, né, tem que estar sabendo qual que é, né? Então o que acontece? Pega o resumo do informativo. Agora é a hora de você ler o resumo do informativo. Não é a hora de se aprofundar, você entender todo o informativo, porque você não tem tempo. O informativo comentado do STJ, por exemplo, 619 aí, 59 páginas, não dá para se absorver tudo. Você está perdendo tempo. É hora de você ter o quê? Eficiência nos seus estudos. Então, letra da lei, resumo de informativo. Você vai o quê? É o que eu falo, engolir informação. Você vai repetir tanta informação, aquela informação que você já viu várias vezes, que você acaba que assimilando. Entendeu? E questões, principalmente questões da banca. Amanhã a prova é VUNESP, faça questões da VUNESP. Eu não tinha o hábito de estudar português, e a prova de amanhã tem português. Estudei um pouco de sintaxe, estudei pontuação, crase, aquelas coisas todinho, e fui nas questões da VUNESP, todas de 2015 para cá. Para quê? Para eu chegar ao menos municiado para a prova. Porque se eu não chegar lá, são 10 questões. Chegar lá sem eu saber nada, 10 questões fazem muita diferença na nota de corte, entendeu? Às vezes você não vai para uma segunda fase por 1 ou 2 pontos. 10 questões então de português. Então o que eu falo? Você tem que fazer uma preparação. Às vezes um concurso igual esse exige que você saia um pouco da curva ali para o seu concurso. Mas você tem que se adaptar, o concurseiro tem que ser flexível, né? O concurseiro tem que ter o foco, o alvo, mas saber que ali onde é que ele pode trabalhar, né? E o que mais que o senhor sugere pra gente? De Da preparação ali. Eu aconselho, se tem um investimento que o concurseiro deveria fazer nessa etapa final, era um software, programa de questões, né? Que concursos, Superprova, Tec Concurso, pra mim, ele é o investimento, fazer muitas resoluções de questões. Normalmente eu falo mais ou menos assim, o cara é iniciante, começou a trabalhar, a estudar, ele vai fazer o quê? 70% do tempo dele vai ser matéria, né? Apostila, fazer os seus resumos, começar a ter os seus próprios materiais e 30% de resolução de questões. Quando ele já está com mais corpo, né? O estudo com mais corpo, já tem alguns resumos, já fez algum concurso, aí pode ser meio a meio. Resolução de questões, dividir o tempo dele, né? Resolvendo questões e estudando. E quando está na véspera, aí inverteu, aí é 70-30. 70% de resolução de questões, 30% onde? Nos seus resumos, se for mapas mentais, melhor, né? Ou os resumos, procurar fazer resumos enxutos, né? De nada adianta a gente fazer aqueles resumos que é a cópia do livro, que o cara demora 2 horas para ler 2 horas do livro, não adianta. Então tem que ser, eu sempre digo, a conta, não sei se tu tem essa conta, a minha conta é mais ou menos assim, ó, eu tenho que revisar 7 minutos para cada hora de estudo.
Essa é a conta que eu digo que é Essa uma não- conta boa, assim. Estudei 3 horas, 20 minutinhos é de revisão depois do que eu estudei. Eu vou falar como que eu trabalho. Eu tenho os meus resumos e eu tenho o questionário deles. Então, quando eu vou chegar nessa fase de revisão, é claro que, por exemplo, se eu não estou na fase de revisão, não tem concurso. Eu estudei constitucional, eu procuro rever no fim de semana com questões aquela matéria. Mas aí eu venho nos questionários. Aí eu passo o olho no meu questionário. Você responder essa pergunta, sei, essa sei, essa sei, essa sei. Não, essa aqui, tô com dúvida. Aí vou lá. Aí vai lá. Porque aí é muito menos tópico para eu trabalhar e onde eu vou ser mais eficiente. A gente falou do software de questões ou superprovas. As últimas últimas semanas, o que eu fiz? Direito penal. Eu tinha feito todas as questões da VUNESP de 2014 para cá, de nível superior. Aí eu já estava fazendo as que eu errei, entende? Porque o software te permite fazer isso, selecionar aquelas lá. Aí eu já estava indo nas que eu errei. Por quê? Porque a banca, ela repete questões. A gente estava conversando sobre o TJ de Santa Catarina. E é bom fazer, porque é bom errar durante a preparação, né? Porque é o erro que... Vai dizer que tu não grava mais as que tu errou do que as que tu acertou. Não grava as que tu errou. Porque tem umas questões, quando você fica viciado em questão, quando eu falo, você já passa o olho no enunciado, já sabe o que você vai procurar lá. Já sabe o que né? vai procurar, né? Quando você erra, não, você tá lá na dúvida entre essa e aquela. E quando tá nessa fase, tá na hora de passar. Quando eu tava assim, eu passei. Cara, olha, ainda mais que eu fazia muito prova do CESP, né? Porque eu queria a AGU e delegado de polícia federal, né? Eu fazia bastante eles. Então eu fazia muita prova do CESP. Eu usava o edital, eu fazia assim, ó, o edital era do MPF, que era um edital grande, mas eu fazia questões do CESP. Porque agora vem mais seguido, né? Mas na época o MPF não era tão seguido assim. Então, por exemplo, ia ter uma prova do MPF, ia ter só daqui 2 anos. Então nesses 2 anos eu fazia questão do CESP para AGU, né? Eu posso dar um exemplo, foi o seguinte, o TJ da Santa Catarina, que a gente conversando aqui antes. Se eu não me engano, a banca foi o FCC. E eu fiz o mesmo esquema. Eu sei que umas 5, 6 questões eu acertei, de questões que eu tinha feito, de coisa. Às vezes eu nem sabia a questão, mas já tinha feito. E fui lá e acertei. 6 questões, gente, para um concurso ali, te joga dentro da segunda fase, entendeu? Então eu falo, reveja questões da banca. Às vezes o MP, por exemplo, o MP de Minas ou outras coisas, a banca tem questão própria. Isso tem uma vantagem e tem uma desvantagem. A vantagem é que ela vai selecionar o candidato melhor preparado. Não vai ser aquele que está só repetindo, entendeu? O candidato que já está dominando as coisas. Mas a desvantagem é que você não tem um norte. Porque às vezes são questões mal feitas, mal elaboradas, ou não. Ou às vezes questão muito bem feita. Você não vai saber pincelar, porque você vai pegar tudo para trás, não tem, tipo assim, um entendimento ali, coisa. Mas você vai saber qual que é os temas que mais caem. Eu fiz isso com o MP de Minas, que eu fui selecionando, eu peguei as últimas questões e fui selecionando, marcando lá no edital, qual que eram as coisas que mais caíam. Aí civil, praticamente, eu não estudei, era contratos, eu não estudei, e obrigações não caía, entendeu? Não caía. A família, estava lá, 5 ou 6 questões de família, e foi batata. Errei muito, né? Eu confesso que no MP de Minas passado eu não fui para a segunda fase, porque eu errei muito constitucional, porque estava desproporcional o constitucional, com muita coisa que a gente falou, que a banca vem às vezes com algumas coisas desproporcionais lá, e não deu, mas fui para fazer outros concursos justamente nesse tipo de preparação. E vi amigos meus passando recentemente com esse tipo de preparação. Então a gente tem que ir, eu falo o seguinte, se você quer crescer, você vê os grandes onde que estão. Tem que ver, tem que seguir se espelha neles. O sucesso deixa pistas, né? Afasta os perdedores que estão só te atrapalhando a estudar e junta em quem você vai usar as técnicas. Vai pesquisando. E hoje na internet tem tudo, sabe? Quem quiser, a aula tem lá no Direito em Casa também para assistir, entendeu? O senhor tocou no assunto aí que eu achei bacana, que foi o mapas mentais, que é algo que eu não utilizo. Eu não consigo nem me ver desenhando, sabe? Eu não sei desenhar, não consigo desenhar para aquilo. E eu vejo muita gente utilizando e fazendo e mandando bem, principalmente nesses auditor,
técnico, analista, o cara usa o mapa mental e batata, coisa. O mapa mental, ele é muito bom. Primeiro não precisa desenhar. Porque o importante do mapa mental, que nem até agora eu lembrei. Os traços, falou em saber, mapa mental, né? eu lembrei que eu tenho que responder um aluno num vídeo do YouTube aí, que ele falou: professor, qual software o senhor usa? Teve um vídeo que eu falei só de mapas mentais, e qual software você usa de mapas mentais? Primeira coisa, não é software, o legal do mapa mental é a gente fazer o negócio. Né? Por exemplo, tu vai fazer um desenho lá, que é só tu que vai entender aquilo ali, mas o importante é a construção da imagem com uma palavra-chave para retomar aquele assunto, né? Porque se tu usar só a palavra-chave já é um grande avanço. Mas o bom é desenhar, usar cores, porque isso aí ativa as duas áreas do cérebro e faz com que o percurso neural ali naquele momento seja muito mais forte. Então quando tem um percurso neural forte, porque o grande problema nosso é que a última etapa do nosso aprendizado é o sono, né? Que é onde as coisas são jogadas no longo prazo. Só que o diabo é que a parte mais importante, que é no sono, é quando a gente está inconsciente, né? Então a gente não está consciente daquilo que vai ser jogado para o longo prazo. Então a gente tem que começar a dar sinais para a cabeça, assim, ó, eu quero que isso aqui vá para longo prazo. E uma das maneiras disso é fazer o mapa mental, que o mapa mental faz com que tu trabalhe as duas áreas do cérebro, que tu, para construir aquele desenho, pensar numa palavra-chave, porque escrever um conceito é fácil, agora tirar daquele conceito 2, 3 palavras-chave que tu vai lembrar é mais difícil, e isso vai ficar. Então é as duas maneiras que eu acho hoje de melhor para estudar, que a melhor é mapa mental, ou se não sabe usar um mapa mental, se não sabe, tem o curso dos professores de Loma. Não, mas agora é sério. Tentar fazer o mapa mental, se não sabe, tentar fazer um resumo enxuto, com palavra-chave, com imagem, para fazer um trabalho mais sofisticado para jogar para o longo prazo. E o outro é fazer o que o Alan faz, que é falar do que tu estudou. Essa é a melhor maneira de aprender essa. Quando eu faço um vídeo, gravo um vídeo, às vezes é uma matéria, por exemplo, que eu não tenho tanto domínio, que penal, processo penal, que são as que eu tenho mais domínio. Mas às vezes não é uma matéria que eu não tenho tanto domínio, mas a partir do momento que eu gravo o vídeo ali, você aprende a fazer, não estava ligado nesse ponto aqui, e na hora ele sai. E outra coisa que eu utilizo, e assim, eu estava no aeroporto conversando com os concurseiros, né? Aí eu falei assim, a gente começa comentando de ambiental e tal. Falei, não, gente, tem que estudar tal lei. Falei do SNUC, principalmente, que Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Aí a menina falou assim, mas eu não gravo aqui de jeito nenhum. Eu falei assim, eu sempre uso frases que eu monto a partir daqueles conceitos que estão na lei. Aí eu falei com ela assim, olha, eu utilizar a frase, pode ter a frase que vai estar sem sentido, mas que eu gravei e que ela, na hora, ela gravou. Eu falei assim, unidade de proteção integral, tá lá. Remo, pare na estação. E o que era o remo? Era o refúgio da vida silvestre, monumento natural, o PA de parque, o R de reserva, era a única reserva que tem na unidade de proteção integral, e a estação ecológica. Falei assim, saiu daí, é a unidade de conservação. Falei com ela assim, eu até te dou exemplo de como que você vai gravar as unidades de conservação. Expliquei para ela, mas a partir dessa frase aí, gravei. Aí ela já coisa. Aí eu falei assim, e aproveita que o remo refúgio monumento, que esses pode ter intervenção, o particular pode estar lá. Eu falei para ela assim, os outros não. Que cai em prova também, essa diferenciação. Outro que eu dou um exemplo é delegação de ato administrativo, o que pode ser delegado, o que não pode. Eu usei a frase, Edir Norberto resolveu matar. Edição de atos normativos, resolução de recurso e matéria de competência exclusiva. Entendeu? Pode não estar fazendo o sentido. Não, isso é perfeito. Isso é uma técnica de memorização. Dos mnemônicos, né? Isso! E é uma técnica. E o que acontece? Eu sempre falo com os alunos o seguinte: quando tu quer relembrar uma viagem que tu fizeste, tu precisa voltar no lugar e vivenciar toda a viagem? Não. Às vezes uma foto bastou, um nome. Então esse mnemônico é muito bom, porque é o gancho, é aquele gancho. Quantas vezes tu não sabe uma história, não sabe uma piada, não sabe contar, aí o cara do lado começou, agora eu lembrei. Vem tudo.
O cérebro é interessante isso, vem tudo, não precisa... Eu lembro que uma vez eu estava estudando na casa de um amigo meu, a gente ia fazer o MP e eu estava com o código tributário assim, e tava as causas de suspensão do crédito tributário. Aliás, você está estudando modo Recocopar, né? Aí eu olhei, peguei, eu juntei as palavras lá tudo, eu falei, o modo Recocopar, nunca mais esqueci. Nunca mais esquece. Porque eu associei também com o fato dele, pois é, hoje ele é promotor já. Mas ele também, foi ele que me deu muita dica a respeito dos mnemônicos, assim, porque... Não, é muito bom. Ele falava, vai criando frases, vai criando. E hoje eu vou criando e vai aparecendo. Não, muito e ajuda bom. na hora da prova, você já mata a questão, sabe? Aqui cai uma questão ali de delegação do que pode ser delegado ou não, você já cai, você né? já sei, essa daí já ganhei o ponto com isso. Outra coisa que eu queria fazer na hora da prova é... Muita gente faz a prova de forma linear. Pega a prova, primeira questão, segunda questão, quarta questão. Geralmente, isso daí uma vez um amigo meu, ele elabora questões de concurso, ele falou que o examinador ele faz de propósito de deixar questões maiores, mais difíceis no começo. Para quê? Para minar você. Tirar a autoestima. Concurso, a gente não passa mais inteligente, passa mais eficiente, mais preparado. Então, corre o olho na prova, devagarzinho, você não precisa aprofundar nas questões, se vê o que está pedindo ali no enunciado de cada questão. Passa, isso aqui é fácil, isso aqui é coisa. Então, passa, né, um olho todo na prova, sabe? O pessoal do Enem faz isso direto, sabe? O pessoal que vai bem no Enem, eles passam. O pessoal do Enem, às vezes, eu acho que eles estão mais preparados que a gente. O que eu chamo, eu tenho uma técnica lá no curso que eu tenho, que eu chamo do geral para o específico. Sempre folhar a prova da primeira à última folha, folhar. Porque o nosso inconsciente é muito maior que o consciente e ele está sempre ligado. Eu até falo que existe, muitas vezes acontece, né? Nunca aconteceu contigo de entrar num local que está entrando pela primeira vez e de repente olhar um quadro, olhar uma situação, olhar alguém e dizer, mas eu já vi esse lugar, eu já passei por isso. Alguns dizem, deu um déjà vu. Às vezes esse déjà vu nada mais é do que quando a gente entrou naquele local, naquela sala, embora a gente tenha fixado, eu cheguei numa sala lá, conheci o Alan, me direcionei a ele, só que o meu inconsciente já fez toda a varredura. E aí depois, quando eu vou focar num outro, o inconsciente já vai lá me ajudar. Então quando eu faço isso, muitas vezes o inconsciente já está trabalhando antes. Então é uma técnica muito interessante fazer, olhar toda a prova. Geralmente as questões são muito difíceis, assim, muito grandes, eu nem paro nela. No eu começo nem estaciono, não. Primeira prova não. Primeiro eu vou fazer meus pontos, eu tenho que garantir os pontos do que eu já sei. Exatamente. Você garantindo seus 50, 60 pontos ali, agora você vai brigar com os outros, entendeu? Porque às vezes você está perdendo ponto, que não era para você perder na prova. Exato. Entendeu? Você está ficando para trás por falta de preparação. Não é por falta de conhecimento, sabe? Eu acho engraçado, eu sempre dizia e era uma coisa que eu fazia, era começar pela matéria que eu era melhor, né? E era direito constitucional, que até voltando o gancho lá que a gente tinha falado, eu sempre achei que eu era melhor em direito constitucional porque eu estudava mais. Aí eu comecei a estudar mais as outras e eu continuei indo melhor em direito constitucional. Aí que eu me liguei que era porque eu dava aula. E aí eu comecei a simular dando aula nas outras matérias. Então, e aí que é a técnica que a gente tem que dar aula, né, para aprender. Então começava com direito constitucional. Só que teve uma vez que eu falei para um aluno fazer isso aí, vai na prova que tu é melhor. E aí deu naquele ano, foi a pior de todas. Tipo constitucional na tua. Acontece. Aí o cara naquele foi melhor, ele se assustou, já acabou a prova, né? Sobre as matérias assim, serem difíceis, às vezes, constitucional, tem hora, gente, que você vai fazer a prova ali e que você vai sair da prova ali e pensa assim, pô, não sei nada, não estudei nada e tal. Aí uma dica que eu falo, isso no meu canal eu tava com a mania de fazer isso, que era fazer a revisão da prova em videoaula. Mas aí isso estava tomando muito tempo. Hoje eu faço a minha revisão para fazer os meus recursos. Então, para você que está começando o concurso hoje, ou já está mais tempo, faça recurso das questões. Errou a questão, vai lá e faz recurso. Por quê? Você vai trabalhar vai revisar, vai revisar, né? Às vezes teorias que você nunca viu, você vai trabalhar ali agora, você vai aprender. Aí numa outra prova daqui só não pode se apaixonar, né? E voltar a cometer o mesmo erro depois, né? Daqui um ano você vai falar assim, vai fazer um outro, naquele concurso que eu fiz,
tá a questão. Tá a questão. Então, revisa a prova mesmo, não fica com medo dela não. Eu sei que ela te fez sofrimento ali na hora ali, faz mesmo, sabe? Porque a gente fica ali 4, 5 horas sentado na cadeira ali, não é fácil. Mas não tem inibição. Pega e faz e reveja a prova, porque é dessa forma que a gente vai aprendendo, entendeu? Você só vai, com o conhecimento você vai agregando. Se você ficar só naquela constante ali, você não vai o quê? Dar pico, você não vai melhorar, você não vai criar resistência dentro de você, para você o quê? Ficar mais forte para as outras questões. E a outra dica que eu dou é o seguinte, não desanima não. Fez a prova, foi mal, eu cansei de ir mal em prova, não sei quantas reprovações eu já tive. O bom do concurseiro é que sempre tem um edital novo, né? Sempre sai, assim, a gente teve uma época de vacas magras, foi 2015, 2016 ali. Agora tá a gente retomando, não via, os mas estados, agora os estados começaram, né? Você vê 2017 agora, o tanto de concurso que saiu, entendeu? Eu já tenho concurso que eu já não vou fazer, para não sair do ritmo dos meus concursos, que eu trabalho mais por motoria, e também porque fica cansativo e dispendioso. Fica. Não, concurso não é fácil não. Hoje em dia concurso não está sendo para pobre mais não, porque você vai ter que fazer um sacrifício, você vai ter que juntar dinheiro. Eu falo por mim, que eu sei que eu tenho que fazer isso. Vai ter que apertar aqui e ali, evitar um excessozinho para poder fazer. A não ser se você já for concursado igual o professor aqui. Pessoal, só fazendo um adendo aqui, no meu canal lá a gente deve ter uns 250 vídeos, tudo muito atualizado, eu não deixo nada desatualizado. Uns meses pra cá eu não tenho colocado vídeo com frequência porque eu estou na preparação mesmo, mais forte para concurso. Mas tem muita coisa lá interessante, dá uma olhada lá, você não vai se arrepender. Então, professor, muito obrigado aí pelo convite, obrigadão mesmo, até mais.